compartilhar com vocês a respeito de um princípio. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens que vai falar a respeito de honra e gratidão. É interessante a gente entender, sobre princípios. E o que é um princípio? O que é um princípio? O princípio, quando você fala aquela pessoa, uma pessoa de princípios, ou essa igreja é uma igreja que caminha sobre princípios, a ideia de princípio é uma base, um alicerce. A palavra princípio é a prioridade, os primeiros, ou a primeira coisa que se coloca. Então, a partir do momento que você tem princípios estabelecidos, você pode começar a construir sobre esses princípios. Se fosse uma construção de um imóvel, de um edifício, os princípios seriam as estacas, o fundamento, a fundação daquele edifício. Então, a partir do momento em que você tem bem estabelecido os princípios bíblicos na sua vida, você pode então começar a construir e acrescentar todas as demais coisas. Agora, se você não tem os princípios bem estabelecidos, então você começa a construir sobre este lugar e o risco de desmoronar a sua construção é muito grande. Existem algumas coisas na palavra de Deus que elas estão como princípios, tipo assim, atenta nisto, porque se você não cumpre isto, não adianta você atentar em nem outras coisas. Não adianta você ser doador, não adianta você semear, não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você ter fé. Ah, pastor, mas peraí, eu sou crente, não adianta jejuar? Não vai adiantar. Pode até te ajudar por um tempo, mas se o princípio não estiver sustentando todas as outras práticas cristãs, as outras coisas são perfumaria. É algo importante, mas não é a base. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, tem algumas coisas na vida cristã que elas são princípios, a base. Uma vez estando ali, sendo encontradas na nossa vida, então nós podemos construir, agregar qualquer coisa ali em cima. Claro que esteja de acordo com a palavra de Deus. Então, quando eu falo, e hoje eu quero falar sobre honra, semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre honra, vamos começar a entrar também na questão desse outro princípio chamado gratidão, mas hoje eu quero focar nesse princípio chamado honra. Toda a palavra, toda a Bíblia, desde o começo ao final, ela é escrita, construída. A ideia de Deus, a vontade de Deus, manifesta através da sua palavra, é construída sobre este princípio, o princípio da honra. O princípio da honra. Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus que busca ser honrado. E Deus é um Deus que não tem problema de honrar. Então, quando há a primeira rebelião no céu, ainda nós não existíamos, aconteceu pela quebra do princípio da honra. A primeira rebelião, o primeiro pecado, a primeira atitude que feriu a Deus, registrado nas Escrituras, foi acometido por um anjo, e que era um anjo de luz, era um arcanjo, chamado Lúcifer, e que nós chamamos de Satanás, que quer dizer adversário, mas Lúcifer, que estava com Deus, foi criado por Deus, ele estabelece a rebelião, ele estabelece o primeiro pecado registrado fora da nossa dimensão terrena, e acontece exatamente na quebra deste princípio. Ele quebrou o princípio da
honra, não deu a Deus a honra que Deus merecia, ou que realmente ele tinha. Então nós vamos falar de um princípio que o diabo detesta. Nós vamos falar de um princípio que o diabo luta dia e noite, para que este princípio não seja estabelecido. Então, por isso, esta palavra, ou este ensino, ele traz consigo uma importância e um peso no mundo espiritual, porque o diabo, ele não está preocupado se você está falando em língua estranha ou não. Ele não está preocupado se você é uma pessoa de oração ou não. Ele não está tão preocupado se você é uma pessoa que vem na igreja ou não. Ele não está tão preocupado se você é uma pessoa que dá ofertas ou não. Ele não está tão preocupado com respeito às suas habilidades ou as suas atividades espirituais com respeito a Deus, porque tem muita gente que dá oferta e não honra, tem muita gente que ora e não honra, tem muita gente que canta, mas não honra, tem muita gente que faz muitas coisas que são importantes, que oram e que jejuam, mas não honra. Se não tiver debaixo das atitudes cristãs a base da honra, então a base de todas as atitudes daquele cristão são satânicas. Misericórdia, pastor. O senhor está falando que eu sou do diabo? Eu falei, não. Eu estou dizendo que o diabo, ele não se preocupa muito com o que você, com as suas atividades religiosas. Ele se preocupa com o fundamento que está no seu coração. A partir do momento em que você passa a honrar e ter o princípio da honra na sua vida, então ele vai passar a te odiar de verdade. Você vai passar a ser uma ameaça para Satanás de verdade. Por quê? Porque foi neste princípio que, uma vez quebrado, ele foi derrotado e ele foi condenado para o lago de enxofre e de fogo. O que Satanás fez? Qual foi a culpa? Qual foi a acusação contra ele? Desonra. Disse que Deus não merecia honra, mas que ele, sim, poderia ser mais do que Deus, e desonrou a Deus. Estão comigo aqui? Não estão assustados não, né? Tranquilo, amém. Então vamos orar. Pai, não nos deixa, Senhor, caminhar por nenhum caminho aqui que não seja a revelação da Tua palavra. E eu sei que nós vamos estar falando, e já começamos a falar de um princípio que mexe no mundo espiritual. Um princípio, ó Deus, um valor espiritual, a qual o nosso inimigo odeia, e não quer que essa revelação venha ao nosso coração. Eu te peço agora, repreendemos toda ação do diabo, todo espírito de religiosidade fora do nosso meio. Fala conosco, Pai, e que nós possamos entender, e não só entender, mas ter a revelação do que o Senhor quer nos ensinar esta manhã, em o nome de Jesus. Amém, gente? Nós vivemos em uma cultura, e não é só a cultura de agora, parece que fica mais evidente agora, nos tempos modernos, porque é para ser assim, está escrito, que nos últimos dias as coisas iam ficar cada vez piores, e não se preocupa, vai piorar, a Bíblia diz que nos últimos dias o sujo vai se sujar mais, e o santo vai se santificar mais, nos últimos dias se multiplicaria a iniquidade no nosso meio, a Bíblia diz que nos últimos dias o espírito do anticristo se moveria para
não só levar aqueles que não eram de Deus, mas, se possível, enganar aqueles que servem a Deus. Então, o que eu vou falar aqui não é só para o nosso tempo, mas desde que o homem caiu e o pecado entrou no mundo, o pecado da desonra foi o pecado que fez com que Adão e Eva desobedecessem a Deus e desonrassem a Deus, repetindo o que Satanás havia feito lá em cima. E desde então, há um trabalho para que seja estabelecido, ou há dentro de nós mesmos, uma semente, que é a semente da desonra, e que faz com que nós sejamos uma geração rebelde. Agora, fica mais evidente nos últimos dias. Nós estamos vivendo uma cultura de desonra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 13, versículo de 1 a 9. João 13, vamos ler de versículo de 1 a 9. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus e que estava no mundo, amou até o fim. Acabada a ceia, tendo já... Não, peraí, desculpa, não é o 13, é o outro aqui. Eu acho que é o 12. Isso mesmo. Estando já próxima a festa da Páscoa, Jesus sabia que já era chegada a sua hora de ir embora desse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha sempre amado aqueles no mundo com quem eram dele e mostrou a eles o seu amor até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando e o diabo já havia convencido Judas Iscariotes a trair Jesus. O Pai tinha dado a Jesus poder sobre todas as coisas e Jesus sabia disso. Ele também sabia que tinha vindo de Deus, que ia voltar a Deus. Por isso, durante a ceia, Jesus levantou e tirou a sua túnica e, pegando uma toalha, amarrou-a na cintura e depois, derramando água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los com toalha que tinha na cintura. E quando chegou a vez de Simão Pedro, ele disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você agora não entende o que eu estou fazendo, mas vai entender mais tarde. Pedro disse: não, nunca vai lavar os meus pés. Jesus então respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá mais nada a ver comigo. Simão então pediu: Senhor, então não lava somente os meus pés, mas também as minhas mãos, minha cabeça. E Jesus então disse: aquele que precisa banhar-se, aquele que toma banho só precisa lavar de novo os pés, pois todo o resto do corpo já está limpo, e vocês já estão limpos, mas nem todos. Acabando de lavar os pés dele, Jesus vestiu a túnica e voltou para a mesa e perguntou a todos. Olha aqui para mim. A cultura que está no nosso meio é uma cultura de quebra de honra. E toda cultura de quebra de honra, ela gera um espírito de competição, um espírito de orfandade. Nós, muitas vezes, não percebemos com respeito a não honrar, porque muitas vezes temos um sentimento de orfandade dentro da gente, mesmo tendo pais, mesmo tendo Deus como Pai.
Quando a gente olhar, por exemplo, o filho pródigo, que fez coisas terríveis, pegou dinheiro, gastou com todas as coisas lá fora, erradas, e de repente ele se arrependeu. A Bíblia diz que caindo em si, disse: eu vou ter com meu pai. Mas ele não só se arrependeu, como ele tomou uma atitude de humildade. E ele diz: olha, eu vou falar com ele, porque meu pai, até os escravos, os trabalhadores, comem melhor e vivem melhor do que eu. Eu vou lá voltar para o meu pai, porque eu sei que meu pai é misericordioso, e vou pedir se ele me dá uma oportunidade de ser um escravo. Não mais filho, de ser um empregado. E foi essa a atitude que o filho pródigo teve. Quando ele volta com o pai, você vai lembrar que o pai o honra, limpa os seus pés, dá um banho nele, coloca sapato, coloca um anel de autoridade, coloca roupas novas e manda matar um novilho, porque dizia: aquele que estava perdido agora foi achado. Vocês lembram dessa história? Então, quando o filho volta, até aí tudo bem. Quando o pai o abraça e o beija, até aí tudo bem, para o outro filho que estava na casa. Mas quando o pai decide honrar aquele que havia se arrependido, aquele que estava voltando, aí o que estava na casa tem problema. Quando o pai decide matar um boi por causa do filho, quando o pai decide colocar um anel no seu dedo por causa do filho, o que estava em casa então se revolta. Por que ele se revolta? Porque ele estava em casa, mas ele não tinha um sentimento de filho, ele tinha um sentimento de escravo, ele tinha um sentimento de alguém que não tinha paternidade. E ele diz: filho, tudo é seu. Não, porque o senhor nunca matou um boi para mim, mas você pode matar, vamos matar um boi então. Tudo é seu, você é meu filho. Mas ele tinha um sentimento de escravo. Eu quero que você preste atenção nisso, porque esse sentimento de escravo, que muitas vezes de orfandade, é que gera em nós o espírito da desonra. É esse sentimento que muitas vezes faz com que a gente não consiga honrar, e nem também às vezes consegue ser honrado, e às vezes acha ruim quando alguém é honrado, porque nós temos um espírito de competitividade. Quem é esse aqui agora que fez errado e volta, ele é honrado, não está certo, não, ele está aí na minha frente, ele não pode ser maior que eu, ele não pode ser melhor do que eu, e isto gera um espírito de competitividade. Eu estava vendo um pastor falar a respeito de honra, achei muito interessante, uma curiosidade que ele tomou. Ele disse assim: você já viu que na nossa cultura, principalmente quando a gente é jovem, a gente começa a colocar apelido nas pessoas, na escola, aqueles apelidos, e os apelidos que a gente coloca, o fulano, ou isso, ou aquele, nunca é apelido que melhora a pessoa, é sempre um apelido que ridiculariza, é sempre um apelido que rebaixa. Ele pode estar barbudo, ele ter os olhos, a boca, mas, seu careca, aeroporto de mosquito, porque falta o cabelo. Então é sempre, o rolha de poço, o gordinho, ou é aquilo, é sempre apelido. Por quê? Porque na nossa cultura, quando há alguém, parece ser uma coisa de brincadeira, parece ser uma coisa sem nenhum tipo de problema, mas já mostra o que está na nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura de órfãos, é uma cultura de competição. Então, se alguém de alguma maneira se destaca, se alguém de alguma maneira está fazendo algo que possa ser honrado por aquilo, e nós não conseguimos talvez fazer algo da mesma maneira, a nossa tendência é de diminuir ele. Se eu não consigo chegar, então eu vou diminuir ele, eu vou desonrar, porque eu tenho dificuldade de honrar. Está entendendo o que eu estou falando? Então, isto está dentro da nossa cultura. Vivemos uma cultura de desonra, diminuir o valor de pessoas. Honra é uma moeda. E quando nós descobrimos que honra é uma moeda, é um valor, Romanos diz assim, Romanos 13:7, dai a cada um o que lhe é devido, imposto,
tributo, tributo, temor, temor, honra, honra. Olha só, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que você paga tributo, você paga imposto, você também paga honra. Então honra é algo que você deve dar para aquele que é credor daquilo. Quando alguém é credor de honra e não recebe honra da sua parte, você se torna devedor. Mas eu não gosto de honrar. Você não gosta como eu não gosto, como ninguém gosta, porque nós temos uma natureza que está caída, que é a natureza da desonra, mas agora nós nascemos e somos novas criaturas em Cristo Jesus, e agora não é mais a desonra que reina em nós, agora é a natureza da honra, e honra a quem honra, e honrar para nós é dar o que é de direito para o outro. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando nós começamos a ter o princípio da honra na nossa vida, nós vamos estabelecer uma base e que nós vamos construir qualquer coisa. Quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, e não falo isso para ensoberbecer, mas como um exemplo, isso também não foi só aqui, lá em Santa Catarina, quando a embaixada começou em Santa Catarina, éramos uma igreja nova, 2 jovens, eu e o pastor Michael, não tínhamos tanta experiência de pastorar, não tínhamos tido, naquela época ainda não éramos formados em teologia, não víamos de famílias de pastores, na verdade nós víamos da área comercial, do empresariado, mas Deus aprova nos chamar para começar uma igreja em Balneário Camboriú, e eu lembro que nós estávamos ali para começar aquilo, começar aquela loucura que caiu no nosso colo. Nós estávamos ali como membros, de repente a igreja fica sem pastor, uma igreja pequena, e nós tínhamos que dar continuidade àquilo, e a primeira coisa que nós fizemos, nós pegamos, tinha muita necessidade, a gente tinha que comprar cadeiras, tinha que comprar, fazer uma reforma, várias coisas tinham necessidade financeira. Nós pegamos um valor que estava na igreja e mais um valor que nós pessoalmente demos e dissemos assim: Senhor, nós vamos começar uma igreja aqui nessa cidade, nós precisamos saber quem são os príncipes da cidade, e nós precisamos honrar os príncipes da cidade, e nós pegamos aquele valor, e tinha uma igreja em Camboriú, chamado Assembleia de Deus, que tinha uma festa chamada Gideões, que talvez muitos de vocês já ouviram falar, Gideões da última hora, lá em Camboriú, e aí lá tinha um pastor chamado pastor Cisino, que era o pastor que começou aquela visão, e aí também tinha uma outra igreja batista, ali em Balneário, uma igreja pequena batista, e separamos 3 igrejas que eram renomadas e que a gente conhecia, não as pessoas, a gente não conhecia eles, mas a gente descobriu quem eram, e a gente foi lá e marcamos com o pastor Cisino, e eu lembro que eu sentei na frente dele, e dissemos assim para ele, ele vivo ainda, hoje já está com o Senhor, e ele diz: mas meus jovens, o que vocês querem aqui? Eu falei: não, nós estamos começando uma igreja em Balneário, que não tem nada a ver com o Senhor. A gente não é assembleia, a gente também não é missionário, nós não temos, mas a gente que viemos aqui, né, é algo diferente que Deus tem colocado no nosso coração, mas nós queremos honrar a sua visão, nós queremos honrar o que Deus colocou na sua vida, nós reconhecemos o Senhor como um dos príncipes dessa região, que Deus tem levantado, e aí nós pegamos um valor, e separamos, e viemos trazer essa oferta para o Senhor, para a sua vida, pelo que Deus tem feito através de você. Ele olhou, ele já era um senhor, já tinha de idade, o olho dele encheu de lágrima, e disse: eu nunca vivi isso, que eu estou vivendo aqui. Nem as pessoas da minha denominação nunca fizeram isto. A gente só quer que o Senhor ore por nós, o Senhor não vai nos entender, não adianta a gente explicar que tipo de igreja a gente vai construir, mas ore por nós. E ali ele botou a mão na cabeça, orou pela gente. Da mesma maneira a gente fez isto com uma igreja batista, a gente fez isso com uma outra igreja, porque nós entendemos que se nós queremos comer o melhor da terra, nós temos que honrar os príncipes da terra. Nós temos que orar os pastores que estão ali, que são os príncipes. Então isso é um princípio, é uma base
que não se começa nada, não se faz nada, é uma moeda. Honra quem honra. Eu não vou começar uma igreja num lugar dizendo que o pastor tal está errado, que o outro está errado, porque a Universal faz não sei o que da Rosa, porque o fulano de tal faz. Ei, eu não estou aqui para desonrar, eu estou aqui para honrar. Eu não vou entrar no princípio de Satanás. Quem desnuda é Satanás, não é o cristão. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque se nós estamos debaixo do princípio da honra, o diabo vem contra nós com toda a sua fúria, mas ele não acha brecha para nos alcançar, porque nós estamos guardados no princípio da honra. É uma moeda. A quem honra, honra. A quem honra, honra. Quando nós chegamos aqui, fizemos da mesma maneira, e mais do que isto, eu fui lá para a associação de pastores, e cheguei lá da mesma maneira, e diz: olha, eu quero honrar. A primeira vez que eu tive a oportunidade de falar, eu quero honrar vocês que estão há 20 anos, há 30 anos aqui, e que começaram o trabalho com imigrantes. Deus, é para mim uma honra poder estar tomando café junto com vocês. E eu lembro que um dos pastores, que hoje é presidente, ele disse, hoje, bastante tempo depois, ele disse: quando você chegou aqui, Pacinato, de Pacinato lá, né? Quando você me chegou aqui, Pacinato, nós ficamos assim meio, porque aquilo que você falou mexeu com a gente. E não só isso, você começou da maneira certa. Você começou da maneira certa. Porque os pastores chegam aqui, nem na associação aparecem, e dizem assim: eu vou ensinar esses pastores aqui a fazer igreja. Eles não sabem fazer igreja. Olha só. E eu estou falando de pastores que têm 30 membros, 40 membros, mas estão aqui há 10, 15 anos, não importa, a visão deles é diferente, mas eu preciso honrar eles. Está entendendo o que eu estou falando? Então não adianta você chegar aqui e dizer assim: agora eu vou ensinar esse imigrante que está 20 anos aqui e não venceu na vida, a vencer na vida, porque eu sou o cara, estou chegando no Brasil. Ei, isso é desonra. Vai nas pessoas que estão aqui. Você não precisa fazer o que eles estão fazendo, mas honra o que eles fizeram antes de você. Honra é uma moeda que precisa ser paga. Se você não pagar, você vai ser devedor de honra. Honra também é uma chave. Deixa eu só ler esse versículo aqui para dizer que eu não li versículo nenhum. Romanos 12:10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honra é uma chave. Já tentou abrir uma porta com a chave errada? Já viu? Às vezes eu chego, agora eu já estou prático, né? Mas eu sempre tenho muita chave no molho da chave de carro, do meu carro. E aí quando eu chegava aqui, tinha umas 4 chaves que eram parecidas, eram iguais. E eu ficava ali na porta. E, não, não é essa aqui, não, não é essa aqui, não, não é essa aqui, não é essa aqui. Engraçado, não sei se era só comigo, mas sempre era a última. Sempre era a última. A chave era igualzinha, gente, o mesmo modelo, tudo, mas não abria. Tinha que ter os dentes idênticos. Então, meu irmão, você não vai conquistar algo se você não usar a chave certa. Tem portas que só são abertas com a chave correta. Olha, pastor, ter fé não é uma chave, é uma chave, mas ter fé não vai abrir os benefícios da honra. Oração não é importante, é uma chave, mas não vai abrir a porta que somente a honra abre. Somente a honra abre. Tem portas que somente a honra abre. Coloca isso na tua cabeça. Tem portas que somente a honra vai abrir. Você pode ter todas as outras chaves, se não tiver a chave correta. E hoje eu quero compartilhar com você, disse desde o começo, honra é uma chave. Honra e gratidão são 2 chaves que dão acesso aos cofres da provisão sobrenatural de Deus. Amém? Honra libera poder e provisão. Olha só, Mateus 13, 57 a 58.
Jesus disse assim: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Sabe por que eles eram incrédulos? Porque eles não estabeleceram o princípio da honra. A Bíblia diz, Jesus disse que o profeta na sua terra geralmente não tem honra. Esse Jesus aí não era o filho de José? Esse Jesus aí não é aquele menino ranhento que andava correndo por aqui, jogando bola? Quem ele acha que ele é, que vai chegar aqui, que ele é o cara, que ele é o rabi? Eu conheço ele desde pequenininho. Não, ele é igual aos outros. Eles não reconheceram quem era Jesus. É verdade que ele foi pequeno, é verdade que ele foi menino, é verdade que ele corria lá naquelas ruas, mas agora ele estava chegando não como um menino que corria nas ruas, mas agora havia sim sobre ele o chamado ministério. Ele era o filho do Deus Altíssimo, mas ninguém em Nazaré conseguia vê-lo como filho do Deus Altíssimo. E porque não havia um ambiente de honra, não houve um ambiente de poder naquele lugar. Sabe aonde que houve um ambiente de poder sobrenatural? Em Cafarnaum. Lá em Cafarnaum que ninguém o conhecia, lá em Cafarnaum que todo mundo, a maioria das pessoas pecaminosas, a maioria das pessoas precisavam de Deus. Naquele lugar Jesus fez grandes milagres e o poder de Deus fluiu, porque aonde ele chegava, ele era honrado. Não vai haver provisão e não vai haver poder liberado se Jesus não encontrar um ambiente de honra. Estão entendendo, gente? Honra é uma moeda, honra é uma prática, honra é uma cultura que tem que ser estabelecido na nossa vida, precisa ser estabelecido na nossa vida. Agora, a Bíblia fala que esta moeda não é para ser usada com qualquer um. Esta moeda não pode ser usada de qualquer maneira. Ela precisa ser usada com todas as pessoas que você se relaciona, é verdade, mas com algumas pessoas específicas. A quem honra, honra. Quando a Bíblia diz a quem honra, honra, ela está dizendo a quem é digno de honra, pague a honra de que ele é digno. Estão entendendo aqui? Quem é digno de honra deve merecer a moeda de honra aonde ele estiver. O que a Bíblia fala sobre honrar? Há muitas coisas, mas eu separei algumas rapidamente aqui. A Bíblia fala sobre honrar, por exemplo, em Romanos capítulo 13, versículo de número 1 a 2. Esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades já foram ordenadas por Deus. A Bíblia diz que nós devemos honrar as autoridades, porque ela é boa ou porque ela é ruim? Não, simplesmente porque ela é autoridade. Ah, mas o policial é ele é sem educação. Não importa, naquele momento ele é autoridade. Ah, mas o governante é um ladrão. Não importa, naquele momento ele é autoridade. E nós devemos honrar as autoridades, dar às autoridades o que lhe é devido, segundo a sua posição. A autoridade do professor numa sala de aula, a autoridade de um policial na rua, a autoridade de um governador de estado, a autoridade de um presidente, a autoridade estabelecida naquele lugar precisa ser honrada segundo a sua autoridade. Não é se eu concordo com ela, não é se eu gosto dela, não é se eu acho que ela é a melhor. A democracia
é um regime bom, não é um regime ruim, mas ela nos deu opinião, e a opinião é bom ter opinião, mas nós devemos entender que devemos viver a democracia com a nossa opinião quando somos chamados a dar opinião, que será nos votos, ou nisso ou naquilo, ou a nossa opinião. Agora, com respeito àquelas autoridades que foram constituídas, nós devemos honrá-las como autoridades. Então eu tenho muitas coisas contra alguns presidentes. Eu realmente tenho muitas coisas difíceis de engolir. Eu tenho muitas coisas a respeito de algumas decisões. Às vezes me coça o dedinho em colocar às vezes até eu vou tropeçar. E aí eu falo, não cabe a mim fazer um comentário neste post. Não cabe a mim. Vontade às vezes a gente tem, mas honra é um princípio que deve ser vivido. Quem que a gente deve honrar? As autoridades na igreja. Olha só, 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. O apóstolo Paulo diz que aquele que está sobre a nossa vida deve ser honrado. Quantas vezes, olha, eu sou um pastor, mas eu tenho um pastor sobre a minha vida. Quantas vezes eu sempre estive a princípio da honra de uma maneira muito forte, foi ensinado lá no começo da minha vida cristã. Então, eu sempre vigiava muito. Mas quantas vezes, até mesmo em criticar dentro de casa o meu pastor, fez com que nossa casa começou a passar por necessidades. Até um dia que a pastora Adriana estava orando e mostrou ali, o rebelde viverá no deserto. E disse, amor, nós estamos sendo rebeldes, porque a gente, mesmo que a gente não fala para os outros, a gente sai comentando no carro, eu acho que o pastor Marco não devia ter feito isso, não sei o quê, eu acho que ele está errado, eu acho que ele está desse jeito, eu acho que ele está desse jeito. Aí eu lembrei da irmã de Moisés, que ficou leprosa, porque criticou uma autoridade. Moisés estava certo? Não, ele não estava certo, mas não cabia a ela desonrar o seu irmão com outras pessoas. Estão comigo aqui? Vamos lá, rapidinho. Devemos honrar aquelas pessoas que nós temos relacionamentos comerciais, honrar a nossa palavra, honrar os nossos patrões, honrar os nossos empregados. Efésios 6,7 diz, sirvam seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Um dia, como é que é o nome daquele pintor que estava pintando a Sistina? Michelangelo. Estava pintando onde é que a gente viu ele agora? Vimos num museu lá, ele deitado pintando a Capela Sistina, que são não sei quantas figuras do céu que o Papa encomendou ele para pintar, e ele na verdade, ele era um artista, o Michelangelo, mas ele gostava mesmo, era de escultura, ele não gostava muito de pintura, mas aí o Papa já não gostava muito dele, encomendou ele para fazer aquilo, e ele está lá pintando, daqui um pouco, ele está num cantinho lá, fazendo um detalhezinho, e alguém chega para ele e diz assim, mas Michelangelo, inclusive nesta encomenda, ele ficou cego, porque a tinta, ele ficava deitado, a tinta às vezes caía no olho dele, e ele teve a sua visão muito prejudicada, e perguntaram para ele, Michelangelo, esse cantinho, por que você está fazendo isso? Ninguém vai ver isto. Aí ele disse, Deus vai ver. Pode ser que ninguém veja, mas Deus verá. Ele estava chateado pela encomenda, ele não gostava do Papa, o Papa não gostava dele, mas se ele estava fazendo algo, ele foi contratado para fazer, ele não estava mais fazendo para o empregador, ele estava fazendo para Deus. Então aquela excelência, que quando você coloca o gabinete lá da pessoa que te contratou para fazer, aquela excelência, ninguém deixa desse jeito mesmo, o contratante não vai ver, Deus vai ver que você fez de qualquer jeito.
Entregue o seu serviço com excelência. Quando você entrega o seu serviço com excelência, quando você é contratado para ficar 3 horas limpando uma casa, mas você sai com 2 horas e meia, você está desonrando aquele que te contratou. Quando você é contratado para pintar uma casa de uma maneira, e você pinta de uma maneira que você sabe que ficou abaixo daquilo que você podia entregar, você está desonrando aquele que te contratou. Não ache que você está só desonrando a pessoa que está te pagando, você está desonrando a Deus. Devemos honrar o cônjuge. Assim também, cada um de vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a reverencie. E a mulher reverencie o marido. Reverencia é honrar o marido. 1 Pedro diz: como Sara obedecia a Abrão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igual vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. As feministas agora vão, a partir de hoje, amor, me chama de Senhor. Senhor, meu marido. Aqui, quando o Senhor fala sobre honra, está falando que os casamentos, sabe por que eles terminam? Se eu olhar hoje, os atendimentos de casais que eu tive em gabinete, o princípio daquela crise que hoje está em quase separação, é quando um começou a desonrar o outro. Quando um começou a desonrar o outro com traição, não, traição é o último estágio. Começou com palavras, começou com não respeitar, não honrar, não dar ao outro o que é devido ao outro. Quando você não dá o que é devido ao outro, você está desonrando. Gente, os idosos, a Bíblia fala sobre honrar os idosos. Levante-se na presença dos idosos, honre os anciões. E aí eu não posso deixar de contar aquela historinha do pai que o pai dele já estava muito velho, e aí tinha, às vezes babava, estava com algumas dificuldades, excesso de idade, algumas demências, e ele começou a se incomodar e disse, e na hora do almoço, ele morava com ele, disse assim: faça a mesa, mas o meu pai vai sentar fora da mesa, lá no chão. Bota lá um negócio para ele, vai sentar lá, porque se ele não sabe, se ele não consegue ficar numa mesa decentemente, não vai ficar com a gente. E aí eles comiam junto com os filhos, com a esposa, e o pai, velhinho, lá no chão. Bota o pratinho do pai. Eu botava o pratinho, dava lá para o pai comia lá. Um dia, esse homem chega e vê o filho fazendo um pratinho de madeira. Ele disse: filho, o que é isso? Ele falou: pai, isso aqui é o seu pratinho. Quando o senhor ficar velho, eu vou colocar lá também, para o senhor comer lá do lado. E ele disse que ele pensou: o que eu estou ensinando? Qual o princípio da honra? O que nós fazemos com os nossos pais hoje é o que os nossos filhos farão conosco amanhã. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro princípio, é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem, para que você tenha longos anos sobre a terra. Um dia Deus falou comigo: tudo que você semeia na geração de cima, você colhe na sua vida e nas gerações de baixo. Honra. Há muita maldição aqui nos Estados Unidos, e uma delas é a desonra dos pais. Vocês aí que trabalham e que muitas vezes servem nas casas, quantos velhinhos abandonados vocês já viram aqui na América? Que os filhos não falam mais, não ligam mais. Isso está trazendo maldição. E eu prefiro falar também: meu Deus, já foi todo o tempo, mas amém. A quem não devemos honrar?
segue nos próximos capítulos. Fique em pé.